Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, que é o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em 10 curiosidades sobre a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Gizé, no Egito. E os games que eu vou usar para isso são, é claro, o Assassin's Creed Origins e um game que é novo aqui para o canal, que é o Flight Simulator 2020. Vamos aproveitar aí nos comentários. Se você tem alguma pergunta sobre Egito Antigo, qualquer uma, escreve aí, quem sabe ela aparece num vídeo futuro. Maravilha? Dito isso, galera, vamos fazer o de sempre. Se segura aí na cadeira, aperta aí o seu cinto e partiu de história, gente. Falou! Com cerca de 4.500 anos de idade e 146 metros de altura, a Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que está de pé até hoje. É como diz o velho provérbio árabe: o homem teme o tempo e o tempo teme as pirâmides. As outras maravilhas são o farol de Alexandria, que a gente vai vendo aí no Assassin's Creed Origins, a estátua de Zeus em Olímpia, os jardins suspensos da Babilônia, que basicamente não existiram da forma que eles são narrados, o Colosso de Rhodes, que é um chefe e também uma das fases em God of War 2, o Templo de Ártemis ou Diana e o Mausoléu de Halicarnasso. Todas as pirâmides do Egito, incluindo o trio famoso de Khafre, Kéops e Miquerinos, foram construídas do lado oeste do Nilo, porque é desse lado que o sol se põe todas as noites, simbolizando o reino dos mortos. A gente pode ver isso dentro do mapa aqui no AC Origins e também pelo Google Earth. As pirâmides ficam mais perto da cidade do Cairo do que a gente imagina. A gente está acostumado a ver umas fotos mostrando essas construções cercadas pelo deserto, e elas certamente estavam cerca de 4.000 anos atrás, mas o avanço da urbanização acabou deixando-as mais próximas da cidade do que a gente imagina. Basta ver as minhas imagens aí pilotando pertinho delas. Ao contrário do que a gente vê hoje, ainda aqui no Flight Simulator, o acabamento original das pirâmides era branco, com calcário. A gente pode ver o acabamento original lá de volta no Assassin's Creed Origins aí na tela de vocês. Dizia-se à época que o polimento e o brilho das pirâmides eram tais que elas podiam ser vistas refletindo o brilho do sol a partir de lugares relativamente distantes, como por exemplo o sul do atual território de Israel. Aliás, esse efeito de reflexão era tão marcante que os egípcios chamavam as pirâmides de Iket, literalmente a luz gloriosa. Por falar em acabamento original, a peça feita de pedra e envolvida em ouro no topo da pirâmide é o piramídeo. Ela é conhecida em egípcio antigo como Ben-Benet. Esse nome é bem mais interessante porque ele nos dá uma pista fundamental para o significado dessa peça. Ela também aparece no topo de obeliscos, como a gente vai vendo aí, e ela está ligada ao Ben-Ben, o monte que surgiu das águas primordiais, quando o deus Atum, ou Aten, lá no mito de criação egípcio, fez a terra surgir da água. Cada uma das pedras da parte externa pesa entre 5 e 10 toneladas, bem mais do que esse elefante de guerra que a gente está vendo aí na tela. As estimativas indicam que cerca de 2,3 bilhões de blocos de pedra foram utilizados na construção, a maioria vinda da pedreira de Assuã, que ficava a cerca de 800 quilômetros de distância ao sul. O transporte dos blocos citados no item anterior era realizado por uma combinação de tração humana e animal, guindastes com contrapeso, e um sistema com espécie de trenó que deslizava sobre toras de madeira. A areia também era molhada, mudando levemente a sua viscosidade de modo a facilitar essa operação. Tem algumas ilustrações históricas documentando isso, e a equipe que produziu aí o AC Origins foi muito esperta em mostrar esse tipo de coisa dentro do game também. Ao contrário do que diz o historiador grego Heródoto, que aliás aparece lá no AC Odyssey, as pirâmides não foram construídas por escravos. Parece difícil acreditar para quem está acostumado com os filmes hollywoodianos, mas na verdade as pirâmides foram feitas por homens livres, que eram trabalhadores de baixa renda a serviço do governo. Sabemos disso porque eles receberam covas perto das pirâmides, o que em si já era uma honra.
Essas covas estão a quase 3 metros de profundidade e são estruturas feitas com tijolos de lama. Junto aos corpos foram encontrados jarros com restos de cerveja e pão que seriam consumidos no pós-vida. Se fossem escravos, aliás, os seus corpos teriam sido simplesmente largados no deserto, com pouca ou nenhuma preocupação com o sepultamento. De acordo com o Zahi Hawass, que já foi ministro das Antiguidades do Egito e secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito e hoje atua como arqueólogo, o total de trabalhadores era cerca de 10 mil pessoas. Esse número é um pouco chocante, porque ele representa apenas 10% do total estimado por adivinha quem? Heródoto, o historiador grego de novo. Esses operários faziam turnos de 3 meses e eles consumiam diariamente cerca de 21 vacas e 23 ovelhas. Por falar em 23, esse é o número de anos que a pirâmide de Gizé demorou para ser construída. Aliás, fiquem à vontade, gente, para fazer a conta de quantas vacas e quantas ovelhas foram consumidas nesse tempo. A notícia com esses dados e com o lance da escravidão do item anterior está linkada aí na descrição do vídeo, beleza? O Ace Origin se passa no século I a.C. e tomou licença poético-histórica para rechear a pirâmide de Gizé e as outras com tesouros. Na verdade, os registros históricos mostram que, por volta do ano 1000 a.C., elas já tinham sido completamente saqueadas, já estavam vazias. Por outro lado, as tumbas dos nossos construtores escaparam dos ladrões de túmulo por não possuírem nenhum objeto de valor para revenda. Parece que algumas coisas nunca mudam, né? Bom, galera, se você gostou do vídeo de hoje, fica ligado porque aqui embaixo na descrição tem mais 4 vídeos usando o Assassin's Creed Origins e falando mais uma porrada de coisas sobre o Egito. Tem mumificação, tem importância do Rio Nilo e tem ainda mais detalhes sobre as pirâmides. Maravilha? Se lembre aí que a nossa tarefa para hoje é deixar um feedback nos comentários lá com perguntas sobre o Egito Antigo, certo? Então, aproveita aí já que você está com a mão na massa para curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, dar uma força pra gente. Maravilha? Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Um abração para todo mundo, se cuidem aí e racha de estudar, gente. Falou!